Boa noite a todas e a todos. A FLUP é apresentada pelo Ministério da Cidadania, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Patrocínio Globo, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Tem apoio da Fundação Ford e do Instituto Ibirapitanga. Parceria Ministério Público do Trabalho. Parceria estratégica MAR, Museu de Arte do Rio. Realização Instituto, Secretaria Especial de Cultura, Ministério da Cidadania e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Bem-vindos ao nosso encontro. Eu sou Daniele Bernardino. Durante 15 anos, eu estive ao lado do Écio com uma grande honra de ser a sua esposa, sua companheira. E mais ainda por saber que ele foi um dos criadores da FLUP, que nos traz tantas alegrias. E a FLUP, nessa noite, está vivendo um momento muito especial. Estamos entrando na era digital, efetivamente, fazendo o nosso ciclo de debates, Uma Revolução Chamada Carolina. Ao longo de 14 semanas, 45 pessoas vão participar de debates diversos, onde alguns aspectos do legado da autora de Quarto de Despejo serão trabalhados. O lançamento desse livro completa 60 anos no mês de novembro, e é claro que não poderíamos deixar essa data passar sem uma homenagem. Para além dessa necessária lembrança da poderosa obra da Carolina Maria de Jesus, esse ciclo tem por objetivo inspirar mulheres negras de todo o país a reescrever Quarto de Despejo. Esse livro, tido como o mais importante da trajetória da mãe da Vera Eunice, que é uma das nossas convidadas da noite de hoje. E ao lado dela, a não menos gigante Conceição Evaristo. Ao final desse processo, nós teremos a publicação de um livro que vai ser lançado até 2021. Então, somando esse livro que a gente está produzindo aos demais que já compuseram a trajetória da FLUP, chegaremos ao 22º livro. É muita coisa, né, gente? E para brilhantar esse debate, fazer a mediação de um encontro tão importante, de gala, diria eu, nós temos a minha amiga Flávia Oliveira. A Flávia é jornalista, se especializou na cobertura de assuntos econômicos, indicadores sociais. Ela é comentarista da Globo News, colunista do jornal o Globo, da CBN, e além disso tudo, junto a Isabela Reis, ela produz e apresenta o podcast Angu de Grilo. A Flávia é a autora que mais participou com a gente da FLUP. Ela está conosco desde a nossa edição de 2013, lá em Vigário Geral. Então, é com muita alegria que a gente sempre convida a Flávia e não perdemos nenhuma oportunidade de tê-la conosco. E para ter aquela honra maior ainda de todas, ela ainda publicou o seu primeiro texto ficcional na FLUP. Não é, Flávia? No livro em que nós homenageamos os 80 anos de Martinho da Vila. Então, sabendo que vocês ficarão em ótimas mãos, eu passo o bastão desse nosso encontro para a Flávia, deixando um beijo para essa querida. Eu retribuo o seu beijo, Dani. Para mim é uma alegria ser uma parceira, uma amiga, uma sócia da FLUP. É a posição que me honra. Eu nem lembrava mais que era desde 2013, mas muitos anos virão e sempre que convocada eu engrossarei as fileiras da FLUP. Bom, vamos trabalhar, né? Que a nossa mesa ela é muito especial, de uma edição absolutamente especial, inovadora, inédita, como é a FLUP. A FLUP ela nasce já com características inovadoras de mostrar outros lados, né? Do nosso público leitor, da nossa produção literária, e em meio a essa pandemia, inova mais uma vez, organizando essa edição que vai se desenrolar ao longo das próximas 14 semanas e trazendo gente do Brasil inteiro, né? A tecnologia nos permitiu
essa mudança, essa inovação e mais inclusão. Muito oportuno também a homenagem, né? Muito oportuna a homenagem a Carolina Maria de Jesus e a Quarto de Despejo, nessa edição, 60 anos dessa obra, que me parece muito atual. E essa primeira mesa, chamada A Revolução Carolina, abre os trabalhos, então eu peço licença para adentrar o terreiro virtual da FLUP, como costumo fazer em outras mesas das quais participei, mesas presenciais, e essa vai ser uma mesa muito especial. Já me emociono de antemão em chamar as nossas convidadas. Eu vou explicar rapidamente qual vai ser a dinâmica dessa noite. Nós temos uma divisão da conversa em 3 blocos. Um bloco com um recorte mais pessoal da intimidade de Carolina com essas 2 mulheres, com as nossas 2 convidadas. Um segundo bloco muito ancorado na carreira, na construção dessa imagem de Carolina Maria de Jesus, um mito, um marco da literatura feminina negra brasileira, da literatura brasileira, da literatura feminina e da literatura feminina negra brasileira. E o terceiro bloco, nós vamos tratar mais objetivamente da obra, em particular de Quarto de Despejo, fazendo uma analogia com os tempos que vivemos. Me parece que o livro, aos 60 anos, anda mais atual do que jamais foi. Vocês que estão nos assistindo podem participar enviando perguntas e elas vão sendo introduzidas ao longo do nosso debate durante todos os blocos. Sem mais, então, instruções apresentadas, eu quero chamar a nossa primeira convidada, debatedora. Ela é Vera Eunice de Jesus. Vera Eunice de Jesus é poeta e professora, filha querida de Carolina Maria de Jesus, principal responsável por manter imagem, legado, história de Carolina Maria de Jesus, e é a mulher que encarnou, realizou o sonho da mãe de ter uma filha professora. Muito bem-vinda, Vera Eunice. A sua presença nos honra e nos comove. Agora vou convidar a nossa segunda debatedora dessa noite. Ela é Conceição Evaristo, também figura muito presente na nossa FLUP, mineira de Belo Horizonte. Ela é doutora em literatura, ela é militante do movimento negro, romancista, contista, poeta, escritora premiada, conhecida, reverenciada, uma referência para escritoras negras brasileiras, uma referência para todas nós e também professora. Bem-vinda, Conceição Evaristo. Obrigada. O curioso dessa nossa mesa é que ela tem a participação de 3 professoras, né? A Dani é professora, inclusive chegou a cursar uma pós-graduação com Conceição Evaristo, e temos Vera Eunice e Conceição Evaristo. Bom, o nosso primeiro bloco, como eu já antecipei, ele vai tratar da pessoa, das relações mais íntimas de Carolina Maria de Jesus. Eu gostaria de começar com Vera Eunice, e vocês vão ter de 5 a 7 minutos aí para essas reflexões iniciais, depois a gente vai introduzindo as perguntas e aquecendo o debate. Mas, Vera Eunice, eu queria muito trazer essa figura da mãe, né? Quarto de Despejo, que é a nossa obra de referência, ele já começa, né, em 15 de julho de 1955, fazendo referência ao seu aniversário de minha filha. Eu pretendia comprar um par de sapatos, mas o custo dos alimentos impediu. Eu queria que você nos trouxesse um pouco dessa intimidade, dessa relação mãe e filha, a mãe que cuida, a mãe que quer presentear, a mãe que alimenta. Muito boa noite, bem-vinda à nossa FLUP. Boa noite, né? É sempre assim uma emoção falar de Carolina Maria de Jesus, né?
O problema do sapato, isso ficou um marco na minha vida. Por quê? Porque as pessoas sempre se referem a Vera Eunice como aquela que não gostava de andar descalça e aquela que queria sempre ter sapatos. Então, como dizia minha mãe, eu era uma pessoa, assim, uma menina muito com espírito de rica. Então, eu não queria andar descalça. Não queria andar descalça na favela, então ela tinha que se virar. Então, ela pegava sapatos no lixo, além dos sérios problemas que ela tinha, né? Porque ela tinha problemas de alimentar os 3 filhos, ainda tinha os problemas de conviver na favela, sendo que ela não era bem aceita, porque ela era uma pessoa diferente na favela, porque ela gostava de valsas vienenses, ela gostava de escrever, ela não deixava os filhos dela se misturarem com as pessoas da favela, e ela fazia o possível para a gente não ficar lá na favela, porque ela levava a gente ao cinema, ela se virava. E como as pessoas da favela, né, gostavam de baile, gostavam de dança, de beber, então eles não aceitavam bem a Carolina Maria de Jesus, né? Mas, assim, como mãe, era uma pessoa que lia muito para a gente, contava histórias, ela tocava violão, todos os filhos dela tocam violão, que ela ensinou, ela cantava com a gente, então ela falava, bom, hoje não tenho nada para comer, então vamos cantar. Então a gente cantava e íamos dormir, né? Mas o que me marca muito, assim, eu não consegui ler o Quarto Despejo ainda, né? Eu começo a ler, mas eu não me emociono muito. Te traz muita memória, muita emoção. Eu acho que a Carolina sofreu demais, uma pessoa que sofreu desde pequena, ela vem com sofrimentos, né? Então, o livro me causa, assim, muita emoção. Então, eu não consigo ler, mas eu lembro de partes. Então, o que mais me marcou, assim, a Carolina Maria de Jesus, que quando ela chegava em casa, ela sempre ela trazia alguma coisa para comer. Uhum. E os filhos dela, como ela falava muito bem, ela tinha um português muito bem, ela só falava palavras cultas, né? Então, ela falava que os filhos delas eram famélicos, né? Então, quando ela chegava com comida, e a gente já cercava lá o barraco, né? Porque o barraco não era barraco, não tinha panelas, não tinha nada. A gente foi criada com latas, com essas. Nunca tivemos utensílios, né? Então ela chegava, colocava na mesa, e o que me marcou muito é quando ela chegou, a gente ficou todo mundo contente, porque a Carolina trouxe comida, né? A gente já cercava ali para comer, e quando ela abre, eram ratos mortos. Então, isso ficou muito chocada, né? Porque aí ela se desesperava muito, porque os filhos tudo com fome, e aí, como ela fala, né? Os filhos pedindo comida, aí ela batia para poder dormir. Depois ela mesma chorava, porque os filhos com fome, ratos mortos, e ela sem nada para comer, e meus irmãos pediram comida, e eu também, né? Então, isso me marcou muito na vida dela, né? Mas o que eu tenho que agradecer é porque eu tive uma mãe que me criou, né? Procurou me dar estudo, e o que ela me pediu, tudo que ela me pediu, assim, para que eu realizasse pós-morte, eu tenho tentado fazer. Então, ela queria que eu fosse professora, ela queria que eu cuidasse do sítio dela, ela queria que eu propagasse a imagem dela, né? Então, eu procuro fazer o que ela deixou, porque eu só tenho a agradecer a Carolina, e eu tenho um orgulho muito grande da Carolina Maria de Jesus, por onde ela chegou, aquela menina que nasceu em Sacramento, né? Uma situação difícil que ela viveu em Sacramento, teve filhos, mãe solteira, né? Cada filho de um pai, né? Mãe solo, né? Que a gente agora chama, né? A mulher chefe de família, a mãe solo. Sim, cada um de um pai, né? Então, nenhum pai digamos, Assumiu. isso. Nenhum pai assumiu os filhos, né?
e todos os filhos de estrangeiros. Então, às vezes eu vou em palestra, o pessoal fala, olha, a Carolina só teve filhos com brancos, né, e estrangeiros. Mas a minha mãe, ela se tornou uma escritora após escravatura, né? Então, ela não tinha aqui os negros não estavam à altura do conhecimento dela, porque ela era uma pessoa muito inteligente. E a minha mãe sempre falava, ela já falava em versos. Então, e ela sempre, eu cresci com a minha mãe escrevendo. Então, minha mãe escrevia, a gente saía para catar papel, porque ela sempre me levou para catar papel, e ela parava pegava um papel, ela falava, veio um verso na minha cabeça. E ela escrevia ali naquele papel mesmo que ela achava ali na rua, ou que pegava num bar. E então, esses papéis, onde ela escreveu Quarto Despejo, que ela escreveu Quarto Despejo em papel de pão, né? Então, estão todos na Biblioteca Nacional do Rio, né? Os originais. Sim, eu estive com a Conceição Evaristo num programa de TV, e eles me mostraram o manuscrito dela em papéis de pão, né? Eu quis pegar, eles não deixaram, né? Eu fiquei, assim, bem emocionada, né? Porque eu não lembro, né? Porque eu era muito pequena, né? Então eu queria pegar ali para ver, e a Conceição também ficou doida para ver, mas está bem guardado lá na Biblioteca Nacional. Então, é mais ou menos isso que eu tenho que falar de Carolina Maria de Jesus. Eu te agradeço muitíssimo, Veronice, por esse primeiro depoimento emocionado. Nós vamos desenvolver um pouco mais ao longo da nossa conversa, né? Essas figuras, eu até destacaria o número de vezes que você se referiu à Carolina como Carolina, em terceira pessoa, né? Como essa figura, e os momentos em que você falou minha mãe, né? Essas memórias da mãe que sonhava, da mãe que entregou missões à filha. E a Carolina, sim, quando você se refere a essa mulher escritora, né? Com essa capacidade de criação e também de uma inserção cidadã muito, muito forte, né? Na favela, sim, na relação, sim, com os homens. Sim. Então, é muito interessante. Eu vou querer caminhar um pouquinho mais por essas vielas, né? Da mãe e da Carolina, quando você se refere e essas diferenciações. Vou chamar a Conceição para a nossa conversa, para as suas primeiras, querida Conceição, as suas considerações iniciais sobre essa presença, esse significado de Carolina na sua vida pessoal. E me parece que você tem uma história para contar que envolve um diário da sua mãe. Boa noite, bem-vinda à nossa FLUP virtual. Obrigada, Flávia. Vera, você sabe que é sempre uma emoção estar com você, né? Uma emoção, um prazer, uma honra. A figura da tua mãe, né, que eu não pude conhecer de perto, você, de certa forma, me presenteia. Há anos, a gente tem tido a oportunidade de encontrar várias vezes, mas eu me lembro que a primeira vez que eu te vi pessoalmente foi na Flink, né? E nós estávamos na mesa, você, Audálio e eu, e aquele foi aquele meu primeiro momento para conhecer Vera. Embora Vera eu conheça desde criança, justamente pela abertura do texto de Carolina. Bom, falar de Carolina é falar muito também da minha história, né? Da história da minha mãe. E das imagens de Carolina, da foto de Carolina, que eu acho intensamente bonita, é Carolina numa ponte com Vera, ela dando a mão de Vera, Temos essa foto, Conceição. Vamos mostrar para nossa. Temos essa foto. O Vitor vai botar ela em tela. Pode continuar falando. Certo. É uma imagem muito símbolo, muito icônica. Quando eu trabalho, normalmente eu apresento essa foto. E uma semelhança é essa foto belíssima,
muito bonita essa foto. Eu acho assim que ela é uma foto que ela transborda uma afetividade, um cuidado muito grande. E por que eu gosto de pensar nessa afetividade, nesse cuidado, nesse desespero que Carolina Maria de Jesus tinha em relação aos filhos dela, né? Esse sentimento de proteção, de responsabilidade, porque eu vi essa mesma conduta na minha mãe. Minha mãe também foi uma mãe solo durante muito tempo, com 4 filhas, numa condição muito similar à condição de Carolina, e minha mãe sempre cuidou da gente. E por que eu afirmo isso também? Porque há um imaginário em que as mães negras ou que as mães pobres, por causa da pobreza, elas não dão, os filhos são criados sem afetividade alguma. Eu trabalhei muito tempo em escola pública e era muito corrente, né? O aluno, por A ou por B, tinha um comportamento na escola ou não tinha uma aprendizagem satisfatória na escola. A primeira justificativa mas também a mãe é pobre, o pai é não sei o quê, não dá carinho para os filhos. E há várias maneiras de dar o carinho. E quando a Vera fala aí da mãe dela tocando violão, ensinando violão para os filhos, eu acho assim, essa presença extremamente marcante nesse elo de afetividade. E minha mãe minha mãe está com 97 anos, e a minha mãe, ela sempre esteve presente, ela sempre demonstrou o carinho de uma forma muito peculiar, sem muitos abraços, aliás, pouquíssimos abraços, mas sentando no chão, contando história conosco. Até a adolescência, eu lembro da minha mãe jogando peteca com a gente na rua, entende? Então, eu acho que as famílias negras, elas têm essa afetividade, sim, quer dizer, a própria preocupação, né, com a sobrevivência, com a conduta dos filhos, com as brigas que elas são capazes de assumir se alguém na rua ou se algum vizinho maltratar os filhos. E Carolina, sem sombra de dúvida, pela condição de vida, pela história de vida, e ainda coincidentemente mineira, né? Coincidentemente mineira, então eu posso dizer... Ou não, né? Eu posso dizer que estou só acima, tá, Vera? Minha mãe era irmã de Carolina, entende? E a leitura de Quarto de Despejo foi uma leitura assim tão marcante que a minha mãe, muitos anos depois dela ter lido Carolina Maria de Jesus, a minha mãe resolveu fazer um diário. Depois eu até posso mostrar aí. Está ali, logo ali, o diário da minha mãe. Então, ter Carolina como referência, como mulher, como mãe, né? Uma maternagem exercida no meio da miséria, no meio da pobreza, mas, ao mesmo tempo, também exercida e exercida não passivamente, porque toda vez que Carolina dizia eu não gosto da favela, eu não quero morar na favela, eu não gosto dos meus vizinhos, na verdade, acho que o que a gente pode pensar não era os vizinhos em si, era uma condição de vida que Carolina condenava, né? Era uma condição de vida que Carolina queria suplantar. Então, pensar em Carolina como mãe, pensar como mãe solo, né? Pensar essa vida de Carolina é também pensar a vida de várias mulheres brasileiras, né? De várias mulheres pobres
e quando a gente fala pobre, a gente tem um largo espectro aí de mulheres negras, e acho que Carolina, ela foi... Eu me lembro que na época de Carolina, tinha na minha infância, né, tinha um concurso, acho que se chamava A Mãe do Brasil, e eu não me lembro de nenhuma mãe negra, naquele momento, ganhar aquele concurso. Eu não sei se você se lembra disso, Vera, você era muito pequena, mas tinha um concurso, A Mãe do Brasil, uma coisa assim. Não sei se você já ouviu falar disso, Flávia. Não lembro, não, mas é muito interessante essa referência, porque a construção, né, de uma ideia de que mulheres negras são do apagamento, né, desse papel Isso. da mãe assumido pelas mulheres negras, né, Conceição? É disso que você está falando. E acho que Carolina, ela tem, além de pensar Carolina como mãe, né, essa mãe solo, essa mãe que fez tudo pelos filhos, essa mãe que coloca esse desejo de ser professora, que a Carolina talvez tivesse esse desejo, ela coloca isso em você, ela consegue realizar. Eu acho que, simbolicamente, Carolina tem um outro papel, e esse papel, a gente vai falar mais tarde, né, é o papel na literatura brasileira. A Carolina, ela inaugura uma linha matricial de mulheres negras, escritoras, de mulheres pobres na literatura brasileira. Vamos falar disso no próximo bloco, mas é perfeita a sua... Eu quero voltar ao fio, reamarrar o fio. Nessa questão, você falou da maternagem, não foi isso? Não foi essa palavra que você usou? Foi. Porque destaco aqui uma das páginas do livro, no 11 de maio, e ela escreve: Dia das Mães, o céu está azul e branco, parece que até a natureza quer homenagear as mães que atualmente se sentem infelizes, né, por não poder realizar os desejos dos seus filhos. Então, me parece que é o compromisso explícito, também na obra literária, com esse papel de mãe, e dessa mãe cuidadora. Quando conversei com o Júlio Ludemir, nosso querido amigo, Juliana Stuart e o nosso Vitor Fiuza, sobre a nossa mesa, essa foto que você destacou, e eu vou pedir ao Júlio para trazê-la de novo, porque eu gostaria muito de ouvir a impressão da Vera Eunice sobre essa foto, é justamente esse afeto que nos é solapado, a nós, do ponto de vista da construção dos estereótipos de mães e de filhos de mulheres negras, né? O cuidado da mão dada, né? Há, inclusive, percepções de sociólogos, antropólogos que chamam a atenção para isso. As crianças andam soltas, como se fosse um descuido, como se não tivesse mãe, né? E essa imagem da Carolina acolhendo Vera Eunice nessa foto, ela é muito simbólica dessa mulher cuidadora, dessa mãe que está permanentemente em busca de uma qualidade de vida, né? Da vida digna, de oferecer essa vida digna aos filhos. E concordo muito contigo, queria ouvir a Vera Eunice sobre essa sua fala, de quando ela diz que não gostava da favela ou da vizinhança, ela está falando das condições de vida que ela reprova pelo pensamento crítico que ela tinha e que mostra muito, muito nitidamente na literatura. Vera, você de volta para a nossa roda. Sim. A minha mãe sempre foi uma pessoa assim, muito cuidadosa com os filhos, né? E devido às condições que a gente vivia, ela tinha mais cuidado ainda. Então, ela tinha esse interesse muito grande em sair da favela, porque meus irmãos já estavam ficando adolescentes, né? E ela não nos queria na favela.
Mas, por exemplo, lá na favela, quando chovia, né? Acho que acontece isso até hoje por aí. Enchia de água o barracão. Então, ela não tinha condições de ficar no barraco. Então, ela falava pra gente, olha, vamos dormir no albergue, né? Então, a gente ia pro albergue. Só que dizem que o albergue é bom, né? Eu não aconselho ninguém a ir, eu não sei hoje como está, mas as recordações lá são péssimas. Então, a gente ficava no albergue e passava um dia no albergue e ela falava, vamos... Vocês preferem ficar no albergue ou vocês preferem dormir na rua? A gente preferia dormir na rua. Então a gente ia para a rua. Quando a gente ia para a rua, bom, a rua também, as noites são longas, horrível dormir na rua também. Aí ela falava, vamos voltar para a favela. Então a gente voltava para a favela e estava cheio de água o barraco. Então ela colocava, ela me amarrava, eu era assim, tinha uns 4 anos. Ela me amarrava no teto do barraco, num lençol. E ali eu ficava ali o tempo todo ali, olhando a água passar. Já os meus irmãos, ela não deixava de maneira alguma eles faltarem à escola. Ela valorizava muito estudo. Ela sempre valorizou muito o estudo. Então, o que ela fazia? Ela colocava eles nas costas, ela nadava, chegava lá, trocava a roupa deles e ia na escola. Depois ela nadava e ia buscar. Então, hoje, né, eu fico pensando, né? Como é que ela ia nadando e me deixando lá em cima, né? Então, imagina a cabecinha dela, como é que não ficava. Eu pequena, nem sempre podia cair na água. Então, ela sempre valorizou muito essas coisas, né? De estudo, de alimentação, né? Então, a gente nunca sabia quando ia comer. Então, se comia, e ela já deixava claro, olha, ninguém não vai sabe o que vai comer. E eu sempre fui a mais chata, como ela dizia, que tinha espírito de rico, nunca gostei de polenta. Nunca gostei de polenta. Nem eu. E ela colocava aquela polenta lá, eu ficava o dia inteiro para comer aquela polenta, mas eu tinha que comer. Eu comia, o que ela ia fazer? Né? Eu tinha que comer. Mas eu lembro dela bem assim, catando cabeça de peixe embaixo das barracas, das bancas de feira. Eu lembro ela catando tomate podre. E uma coisa que ficou muito marcada assim para mim é que o meu irmão já adolescente comia muito, né? E ele chegou em casa com uma lata. Então, quando ele chegou com uma lata de salsicha, eu sempre fui louca por salsicha. Então, ele colocou a lata de salsicha em cima da mesa e ele abriu aquela lata. Quando ele abriu aquela lata explodiu. Aquilo voou salsicha podre para todo lado. E aí eu lembrei ele comendo com aquele olho brilhante dele, né? Comendo, ai, tá gostoso. Mas eu já não quis, né? Mas ele comia do lixo, comia... A gente comeu muito do lixo, né? Na realidade, nós fizemos do lixo mesmo, né? Daquele lixo que ela catava. Só que a gente também teve pessoas, assim, muito boas, que chamavam a gente, olha, faz isso que eu dou comida, né? Então, também que me marcou muito também é um cachorro morto, totalmente podre, já aquele cheiro lá, e a mulher falou, olha, se você jogar o cachorro podre no Rio Tietê, eu dou comida. E aí, eu lembro que ela pegava aquele cachorro podre, por causa de comida, né? E também lembro bem que eu sempre saí com ela nunca me deixava na favela. Então, ela carregava um saco de papel na cabeça, um saco de papel nas costas, eu no braço e uma sacola cheia de fios. E aí a gente saía. E aí eu lembro que ela sentava assim na guia das calçadas, porque ela tinha tontura. E ela me sentava do lado, aí ela vomitava bilis, né? Então, por isso que ela fala que a fome é amarela. Porque ela vomitava bilis. Aí ela conseguia levantar, e aí ela comprava uma média, vendia o que ela tinha catado, aí ela comprava uma média, né, com um pão com manteiga, e isso eu lembro bem que era uma maravilha, ela comprava essa média, um pão com manteiga, né. Mas a nossa vida, assim, foi de muita fome, muito sofrimento, né. Mas o que eu admiro nela é que ela não deixou os filhos nenhum, não deu, não deixou, não bebia, sempre ligada nos filhos. Ela tinha os namorados dela lá, namorou muito, né.
como diz o Rui Costa da Bahia, ela teve os crush, ele fala, sua mãe teve muito crush. Né? Mas ela tinha um cuidado de não deixar aproximar dos homens, e minha adolescência foi muito difícil, porque meus irmãos não deixavam nem namorar, nada. Nem pois é, eu ia te perguntar isso. Tinha um cuidado especial com você por ser mulher, e talvez já esse temor da violência sexual, do abuso, né? Sim. Ela sempre falava, né, que ela não queria ter meninas, queria ter menino, né? E eu sempre questionei muito isso. Por que não queria ter meninas, né? Então, quando eu nasci também, ela não tirou foto minha, né? Meus irmãos todos têm foto pequenininha, eu não tive. Ela falou, eu não tinha o que comer. Porque, segundo ela, eu nasci dentro do barraco, né? Então, ela falava, você é favelada, você nasceu dentro do barraco. Então, ela demorou 22 dias para eu nascer, e quando eu nasci, eu não tinha nada para comer, e ela não tinha leite. Aí ela pegou uma gordura enferrujada que ela tinha, e pegou fubá, né, que acho que é por isso que eu não gosto de polenta, e foi a minha primeira alimentação que ela deu, né, e ela falava que tem mais saúde. Ela falava, olha, se morrer, morreu, né, e ela falava que é quem tinha mais saúde, né. Então, hoje eu entendo que ela não queria ter meninas, porque a vida dela foi muito difícil, né. Menina ia dar muito mais trabalho para ela, para criar, né? Só que depois ela viu que foi bom ter a menina, porque ela começou a confiar em mim, a perpetuar, a resolver os problemas dela, a procurar os manuscritos, a corrigir os livros dela, porque ela escrevia muitas palavras cultas, mas com muito erro, né? PH, né? Não tinha concordâncias verbais, nominais, né? E eu, com 10 anos, eu era um português. Então, eu era um excelente aluno em português. Matemática, não, mas português. Né? Então, tinha um concurso da Folha de São Paulo, e eles falavam, as melhores redações vão ser publicadas. Então, as minhas, todo mês, eram publicadas. Mas não é porque eu era filho da Carolina. É porque a minha mãe usava palavras cultas dentro de casa. E eu ia escrever o quê? Palavras cultas. Então, nas minhas redações tinha muitas palavras cultas, né? Então, é isso, né? Que eu posso falar da minha mãe. Vera Eunice, vou voltar para Conceição, puxando aí essa questão da educadora, né? A Conceição já falou um pouco da própria rigidez da mãe, que foi, em alguma medida, também influenciada, em que você via semelhanças até no próprio diário. Você fez essa referência dessa mãe que jogava peteca, que defendia os filhos, né, capazes de brigar em defesa dos filhos, do compromisso com o cuidado, com a alimentação, com a educação, e trouxe também a referência da Vera Eunice, quando ela diz que todos aprenderam a tocar violão, ela lia muito, eles cantavam, né? São todas dimensões de educação, né? Construídas ou realizadas por uma mãe iletrada, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, né, desse papel, e também nos respondesse o quanto Carolina influenciou a escritora Conceição Evaristo. Já temos uma pergunta nessa direção. Quanto à sua obra, a pergunta da Kelly Cristine, o quanto a obra da Carolina dialoga com sua vida e com o seu trabalho, Conceição? Certo. Eu fico fico escutando a Vera falar, e quando você fala aí do cuidado, né, e da preocupação, quando Carolina dizia não queria ter uma menina, com certeza ela sabia que a violência ela incide mais sobre as mulheres. Aí eu me lembro que a minha mãe, num dado momento, a minha mãe levava crianças para o jardim de infância. Ela nos levava, e ao nos levar, ela levava também as crianças dos vizinhos. Então, minha mãe
saía, por exemplo, com 20, 30 crianças, a gente de mão dadas, levando o jardim de infância. Chegou num dado momento, uma diretora do Jardim de Infância Bueno Brandão quis contratar a minha mãe como servente. Então, naquele momento, a minha mãe viraria uma funcionária pública, mas ela teria que ficar o dia todo no Jardim de Infância. A minha mãe não quis, porque ela não ia deixar 4 filhas sozinha na favela. A minha irmã mais velha estava entrando assim na adolescência, e ela teria medo de deixar as 4 meninas sozinhas. Então, eu acho que isso também como é que fala? É uma demonstração intensa de cuidado. Agora, outros aspectos aí que Vera Eunice coloca, e que eu conheci muito bem também, a gente não tinha utensílios, a gente comia em latas de goiabada sozinho, latas de goiabada eram nossos pratos, cuias que também se buscava no mato, e eu sempre fico quando Vera relata, né, a miserabilidade que ela enfrentou, que a família de Carolina enfrentou e que minha família enfrentou, eu fico sempre pensando, hoje a gente olha esse passado, olha essa miserabilidade, a gente reconhece que a pobreza foi um lugar de aprendizagem, eu tenho defendido muito também que a pobreza pode ser um local de episteme, mas quando a gente vence essa pobreza, para Vera relatar essa pobreza hoje, a maneira como eu relato também, a gente ainda se emociona, mas a gente venceu essa pobreza. Então, nós colhemos aprendizagem dessa pobreza, porque vencemos, porque a pobreza ainda ela interdita, né? Ela estaciona muito das famílias brasileiras, notadamente as famílias negras e pobres. Bom, como a obra de Carolina influencia na minha obra, e eu fico muito feliz quando as pessoas me apontam como, principalmente o livro Becos da Memória, né, que é um livro também que eu trago relatos da favela, me aponta também como uma literatura que tem uma marca, né, na literatura, o que poderia ser uma literatura de uma tradição que vem de uma tradição de Carolina Maria de Jesus. Eu me lembro que quando eu li O Quarto de Despejo, esse livro não chega ainda nos anos 60, 65, mais ou menos, que esse livro não chega através de movimento de igreja católica, que eu era de jockey, de Juventude Operária Católica, e o livro de Carolina chega, Quarto de Despejo chega em minhas mãos. E eu levo esse livro para casa, e quando eu começo a ler, eu leio para minha mãe. Minha mãe também é uma pessoa que ela foi aprimorando a alfabetização dela na medida que as filhas e os filhos foram se alfabetizando também. E minha mãe leu esse livro, meu padrasto leu esse livro, meu tio velhinho leu, minha tia que me criou também leu. Todos nós lemos O Quarto de Despejo. Eu me lembro que, às vezes, no final da tarde, era uma espécie de serão de leitura. Eu que lia melhor, eu lia muitas das páginas, né, dos relatos de Carolina para minha família. Acho interessante quando a Vera falou que ela não conseguiu ler Quarto de Despejo. Eu tenho uma irmã que ela não consegue ler Quarto de Despejo. Ela não conseguiu e até hoje ela não consegue ler Quarto de Despejo. Ela se sente muito mal. Traz a memória, Conceição? Traz a memória? Traz toda essa memória da pobreza mesmo, da miserabilidade, da sensação de impotência, porque quando você está numa situação de miserabilidade muito grande, né, eu me lembro muito da minha mãe chorar.
Minha mãe chorava muito, minha mãe chorava muito. E eu me lembro, às vezes, quando você fala, quando a tua mãe brigava com vocês, eu me lembro também de minha mãe, em determinados momentos, também brigar conosco, né? Eu não apanhei muito, não, porque eu tinha um ardil, né? Quando a minha mãe ficava brava comigo, ou quando ela me batia, eu enfiava o dedo na garganta e vomitava. No outro dia eu Um amanhecia ardil é ótimo. doente. Nossa Senhora, como eu amanhecia doente. Aí, às vezes, minha mãe falava, pois é, você faz isso, faz aquilo, fica procurando, você não aguenta apanhar porque você fica doente. Mas a minha irmã E, na mais velha, verdade, ficava doente para não, pra para não apanhar, né? a minha irmã mais velha apanhava mais, alguns dos meus irmãos apanharam. Tem uma irmã, Dequinha, praticamente, Dequinha não apanhou. E a minha mãe, depois de muito tempo, ela falava, gente, muitas vezes eu batia em vocês, era desespero. Eu não sabia o que fazer da vida. Eu não sabia como cuidar de vocês, né? O que dá para vocês. E aí, quando a Vera fala também da mãe dela, eu fico imaginando, Flávia, hoje, quando a gente fala da solidão das mulheres negras, eu fico pensando muito da onde essas mulheres, como essas mulheres se construíam emocionalmente para dar conta dos filhos. Uhum. Porque não é fácil. Você ter uma filha, você sabe que tem hora, você está caindo, mas você tem que estar de pé por causa da tua filha. Agora, você imagine, e numa outra condição de Em uma vida, outra condição, sem dúvida. numa outra condição de vida, a condição material, ela te dignifica, né? Imagina uma Carolina saindo pela rua, as pessoas rindo de Carolina porque Carolina estava suja, porque Carolina estava pobre, né? Minha mãe também passando por essa situação, as pessoas olhando com ela com nojo. Agora, você imagina como que essas mulheres se construíam emocionalmente, né? Como essas mulheres conseguiam arrumar suas dignidades para serem em casa e chegarem em casa e darem conta de tudo, né? E eu Sem fico vendo dúvida. uma crônica que eu escrevi em 1960. Essa crônica se chama Samba Favela. Ela foi publicada no Diário Católico de Belo Horizonte. Isso Então ainda. você também tinha, como Veronice, você também tinha textos premiados já desde pequena, desde Nossa, menina. Adorava. Aliás, eu falo com a Vera para a Vera se cuidar, porque eu acho que ela pode ser uma escritora incubada. Bom, poesia ela já escreve, né? Mas tem mais. E eu falo com a Vera. Para mim, um grande sonho, tem ótimas biografias, tem ótimos trabalhos críticos aí de Carolina, mas eu sonho a Vera um dia escrevendo a memória dela com Carolina Maria de Jesus. Eu acho que você seria um outro texto, Vera. Quer dizer, eu tenho mania de pedir todo mundo para escrever, tá? Eu acho que todo mundo pode escrever. Isso é verdade, mas Vera, como é que você recebe esse convite, desafio, Intimação. essa ideia, intimação? Isso. Eu já falei com ela várias vezes, Vera, escreva a memória, o que você tem, porque por mais que sejam bons esses estudos críticos, ou qualquer uma outra biografia, mas há uma coisa que escapa, né? E é isso que escapa, talvez só Vera consiga reconstituir, mesmo que ela reconstitui através de uma ficcionalização. Vera, Entende? sua réplica. Pois é. Para a gente passar para o segundo bloco, que eu estou cheia de perguntas aqui para você. Pois é. Em várias palestras que eu tenho feito,
o pessoal pede mesmo para eu escrever uma biografia, né, da Carolina. Porque as biografias que eu tenho lido, né, tem umas que faltam algumas coisas que eu não aceito, né, coisas que não condiz com o que aconteceu, né. E eu estou ciente de que a verdadeira biografia da Carolina tem que sair das minhas mãos mesmo, né? Então, como o pessoal tem pedido muito, né? A Conceição, o pessoal. Então, eu já estou começando a escrever a biografia de Carolina, né? Olha, gente, extra. Furo de reportagem aqui a partir da provocação de Conceição Evaristo. Para quando? Para quando você está escrevendo com prazo determinado ou você está construindo isso e quando ficar pronta você conta? É uma encomenda ou não? Então, é que são tantas coisas, porque minha mãe tinha um sítio em Parelheiros, a gente vai muito lá, então o pessoal fala, a Carolina era brava, a minha mãe era muito brava, né? Então, eu vou anotando, né? Eu tenho umas fotos que me interessam, que eu tenho que buscar, tipo, a gente com o João Goulart, né? Com o Jânio Quadros, eu quero pegar todas essas fotos, né? Tem um fato aí que, quando a minha mãe morava em Sacramento, né? Devido aos problemas que ela teve em Sacramento, ela saiu de lá com as pernas cheias de ferida, né? E ela tinha feridas horrorosas nas pernas, já tinha cicatrizes. Então, quando ela estava catando papel na rua, ela contando pra gente, que eu tinha 9 meses, né? E como você estava no colo dela. Então, ela já não conseguia mais catar papel, ela engatinhava pelas ruas. Então, ela catava papel engatinhando. E aí parou um carro preto, como ela falava, né? Um carro preto. A pessoa desceu e falou assim: confias em mim, né? Ela falou: sim. Entrega a menina para mim, né? Aí ela me entregou e ele falou: vou interná-la, né? E ela falando, né? O melhor português que ela já tinha ouvido, né? E aí era o Jânio Quadros. Aí o Jânio a levou, ela operou, depois fiquei com eles, né? Fiquei com ele. Depois, quando eu tinha uns 8 anos, a gente reencontrou o Jânio numa briga que ela teve com o Carlos Lacerda. Na época, o Carlos Lacerda jogou os mendigos na rua, no rio, com pedra. No rio, sim. Ele pegou os mendigos, amarrou as pedras. Famosa. Rio da Prata. Ele jogou. Uma história muito conhecida no Rio de Janeiro, algo entre lenda urbana ou verdade urbanística de remoção, mas se fala muito disso, de Carlos Lacerda e os moradores em situação de rua no Rio da Prata, na Zona Oeste. Mas não foi lenda urbana, não, porque a minha mãe foi lá, brigou muito com ele, minha mãe brigou muito com ele. Então, teve uma época assim que eu vi, o Jânio estava. E aí o Jânio falou: essa é a menina? Sim. Aí ele falou: senta aqui no meu colo, né? Lógico que eu não ia sentar se minha mãe não autorizasse, né? Eu só olhei para ela, porque antigamente você não podia nem sentar. Então ela falou: não, pode sentar, é o Jânio Quadros, né? Então, são esses fatos, assim, né, que eu tenho que colocar no livro. Essa briga com o Carlos Lacerda, né? Esse encontro com o João Goulart, né? A gente na ditadura, a gente ficou presa. Nós ficamos na cadeia. E ficamos nós na cadeia, numa cadeia escura, e estava eu e ela. E meu irmão fala: ó, pegaram vocês lá na 7 de abril. Então, nós ficamos presas, e depois eles soltaram ela e falaram: ó, só vamos soltar você por causa da menina, né? E o Serra também ficou preso com ela. E ele falou, quando eu fui na inauguração do Museu Afro, né, na biblioteca que tem o nome da minha mãe, aí ele falou: ô, menina, você lembra? Menina, você ficou presa? Lembra que a gente ficou presa? Achei que interessante. Então, essas coisas eu tenho que colocar tudo no Você está reconstruindo essa memória, verificando, imagino que realmente são histórias
incríveis, né? Esse confronto com o Lacerda encontra, por exemplo, a história do Rio de Janeiro, né? Das remoções. Foi uma gestão muito marcada, né? Pelas remoções das favelas no Rio de Janeiro, traumas imensos, né? Violações gigantescas de direitos que são marcantes na história do Rio de Janeiro, nos anos 60 e 70. Eu quero passar para o próximo bloco. Tem tanta pergunta e a gente tem mais meia hora de conversa, mas é que, Conceição, eu queria abrir esse capítulo, né, desse mito, dessa figura tão simbólica e representativa da literatura brasileira. E repara que eu estou falando da literatura brasileira e não somente da literatura feminina negra brasileira, e trazendo uma declaração sua de 4 anos atrás, que me parece que ainda resiste, e eu queria te ouvir sobre isso. Você falou numa entrevista, num depoimento, sobre o reconhecimento mais recente, né, dos anos recentes, a Carolina, e chamando a atenção para o fato de, naquele determinado momento, quando ela aparece como escritora, ela ter sido tratada como um objeto, uma espécie de fetiche, né, de uma intelectualidade que via o exotismo daquela mulher semi-alfabetizada, negra, favelada, né, e que escrevia. E você usou até o termo, ela aparecia pela extravagância, como um produto de consumo. E me preocupa muito que o resgate e o reconhecimento de Carolina Maria de Jesus nos nossos dias, palavras suas ou assemelhadas às suas, de novo resgate o objeto e não o sujeito com as suas potências. E eu queria muito te ouvir sobre essa dimensão potência da Carolina Maria de Jesus, desse papel absolutamente fundamental como mulher escritora, como brasileira escritora, como mulher negra escritora, Conceição. Pois é, potência Carolina, né? Eu acho não. Carolina, ela é uma potência na literatura brasileira. E ela é uma potência a partir de uma criação muito original. Primeiro, eu acho que a gente pode considerar Carolina Maria de Jesus a primeira escritora brasileira que escreve a partir de uma experiência muito pessoal e de uma experiência que eu diria de pobreza, mas eu quero colocar esse pobreza entre aspas. Eu acho que Carolina Maria de Jesus está aí nisso que eu tenho pensado sobre a escrevivência, né? Carolina Maria de Jesus, ela parte da sua própria experiência pessoal, da sua própria vida, para criar sua obra. Nós estamos falando em Quarto de Despejo porque estamos comemorando os 60 anos de Quarto de Despejo. Mas há uma limitação muito grande no conhecimento da obra de Carolina se a gente parar só em Quarto de Despejo. Para mim, um dos livros também fundamentais de Carolina, que eu acho que mostra muito a potência de Carolina e a potência dela como escritora, a potência de uma mulher profundamente comprometida com a arte, que para mim também o Diário de Bitita. Para mim, o Diário de Bitita, né, aquela trajetória de Carolina, né, aquele não lugar de Carolina. Carolina, ela foi uma pessoa de um não lugar. E a Carolina, ela busca resolver esse não lugar, ela busca esse lugar para ela através da literatura, através da escrita.
Então, eu acho que a gente pode pensar em várias identificações para Carolina, né? A gente pode pensar numa identificação de mulher negra, numa identificação de mulher pobre, mas eu acho que o que falta ainda para a gente identificar Carolina, para mim, a identificação maior de Carolina é a identificação de escritora. Né? Antes de Carolina ser uma mulher pobre, de Carolina ser uma mulher negra, antes de tudo, para mim, o que faz Carolina o que faz Carolina é o ser da escrita. Uhum. O ser da escrita que se realiza através de uma mulher negra, de uma mulher pobre, você está entendendo? Numa mulher que veio do interior de Minas, de uma mulher peregrina, de uma mulher errante. Mas o ser da Carolina é o ser da escrita. A essência é a escrita. A essência é a Isso. escritora. A essência é a escritora, é a palavra. E aí fica uma outra grande questão também, que é o modo como Carolina usa a língua portuguesa, né? Qual é a competência de Carolina ao trabalhar com a língua portuguesa? E aí tem uma outra questão que eu acho que é difícil, às vezes, para o crítico literário pensar, para os professores pensarem. Por quê? Só aceitas, né, o escritor que tem um conhecimento da língua culta, que eu tenho dito que é a língua oculta, porque só determinadas pessoas detêm o conhecimento dessa chamada língua culta. Então, o escritor que tem o conhecimento da língua culta, ele pode brincar com a língua da maneira mais inusitada possível, né? Ele tem toda uma liberdade de criação e uma liberdade que é aceita, né? Para mim, o grande escritor da língua portuguesa que exemplifica isso é o mineiro Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, sem dúvida. Guimarães Rosa, o neologismo, né? A potência, né, de Guimarães Rosa em criar determinados neologismos. Neologismo também que Guimarães Rosa não cria do nada, né? É comprovado que Guimarães Rosa saía gravando fala do interior de Minas. E daí ele criava os seus neologismos. Uhum. E quem é mineiro vai reconhecer também que muitas palavras que as pessoas tomam como neologismo não é neologismo, é do linguajar do interior de Minas. Então, tá. Então, o escritor que tem essa competência, ou a escritora que tem essa competência da língua oculta ou da língua culta, ele pode usar todos esses artifícios que os críticos literários, os leitores, vão tomar como estilo. Ok. Agora, se você não tem o conhecimento da língua culta, qualquer criação que você faça, porque aí você vai criar segundo a sua competência, e segundo também o seu espírito criativo, e aí é considerado como erro. Aí causa um estranhamento. Por isso que muita gente lê Carolina Maria de Jesus e vai falar desse estranhamento da língua. Perfeito. Agora, o que me chama a atenção é que Carolina Maria de Jesus, ao tentar apropriar-se dessa língua culta, ela tinha um projeto literário. Ela sabia que ela estava lidando com a literatura. Ela sabia que ela estava lidando com a arte da palavra. Tanto é que ela queria inventar, né? Ela como Vera fala, ela fala palavras cultas, né? Então, eu gosto muito de pensar que Carolina catava papel e catava palavras para fazer a sua literatura. Então, há um exercício de criação no texto de Carolina que é um exercício, por exemplo, diferenciado até do meu,
mas é um exercício de criação. É um exercício diferenciado, sei lá, um grande escritor na época que estava junto com ela, de Jorge Amado. É um exercício diferenciado de Lígia Fagundes Telles, Sim. mas é um exercício, um esforço de criação. Carolina queria escrever de uma maneira diferenciada. Própria. Ela porque tinha ela assinatura. porque justamente ela tinha assinatura, ela tinha um estilo, lógico, um estilo que foge justamente dessa norma culta da língua, mas era um estilo também diverso. E acho que hoje seria mais fácil de ler Carolina, se a gente quisesse ler Carolina, pensando nisso, porque hoje, se a gente fala de tantas diversidades, por que que também, apesar da Carolina não estar falando português, ela não está falando como é que fala? Nenhum dialeto, ela escreve na língua portuguesa, mas por que não pensar essa apropriação de Carolina? Eu gosto muito de pensar numa gramática do cotidiano, entende? Não sei se isso existe, mas eu penso muito numa gramática do cotidiano. Por que não pensar a Carolina como uma escritora que escrevia segundo uma gramática do cotidiano, e não segundo uma gramática culta da língua? Maravilhoso isso que você está falando, Conceição, porque eu acho que é por isso que o nome dessa FLUP é uma revolução chamada Carolina, né? Porque, nesse sentido, esse seu relato da construção literária, de afirmação de um estilo, né, com muita consciência, com muita propriedade, porque é mais do que uma escrita em primeira pessoa, é uma escrita em primeira pessoa partindo da linguagem, dos elementos e do artesanato com as palavras saindo desses territórios. Então, ela talvez seja duplamente assinada e legitimada em relação a essa construção literária. Muito bonito isso que você está falando. Essa também foi a pergunta que a Fernanda Felisberto nos trouxe. Opa. Quer dizer, qual foi o portal que a Carolina abre para mulheres negras escritoras, e ela estava perguntando, não detentoras da escrita formal, mas a sua resposta um pouco subverte isso. Olha, não é sob a ótica da escrita formal, é sob a ótica de um estilo literário que está sendo fundado. Eu queria ouvir a Vera Eunice, e também trazendo muito uma provocação da Fernanda, da professora Fernanda também, outra professora a entrar aqui na nossa roda. Em que momento você entendeu que a sua mãe era essa Carolina Maria escritora, e qual foi o impacto disso para você, Vera Eunice? E agora eu vou pedir, gente, porque a gente está chegando assim nos 20 minutos finais, então eu vou pedir para vocês serem mais objetivas nas respostas, para a gente conseguir ainda cumprir o restante do roteiro. Eu deixei solto porque é impossível interromper vocês com esses relatos tão íntimos e tão profundos. Mas agora eu vou pedir para dar uma corridinha para a gente conseguir contemplar os outros temas. Vera Eunice. A minha vida inteira eu fui criada com a minha mãe com a caneta na mão, né? Escrevendo. Então, a minha mãe escrevia dia e noite, né? Eu sempre dormi com ela, então ela passava as noites escrevendo. Mas o impacto, assim, que eu via, quem era Carolina Maria de Jesus, agora não vou falar da mãe, vou falar da escritora, foi no centenário. Acho que quando ela completou 100 anos, aí eu percebi que a Carolina era muito mais do que eu imaginava. Porque eu tenho notado, assim, muitas escolas com o nome dela, muitas bibliotecas com o nome dela, muitas ruas com o nome dela, muitas mulheres negras, muitas Carolinas apareceram. Apareceu a Tula Pilar, né?
Tem e muitas muitas atrizes também fazendo aí peças teatrais com ela, querendo ser personagem, e são personagens maravilhosas, elas captam bem a essência da Carolina. Então, eu tenho uma questão aqui, porque um pesquisador, um historiador, ele falou que a Carolina é escritora de um livro só. E eu não gostei do que ele falou, né? Nem nós. Nem nós. Aí eu falei para ele que antes dele falar, ele teria que saber, porque a Carolina, ela tem romances maravilhosos, ela tem contos maravilhosos, ela tem peças teatrais, inclusive eu fui ver a peça teatral Ciclomáticos, e a peça é uma maravilha, e no fim da peça ele falou, quem escreveu essa peça, sabe quem foi? Carolina Maria de Jesus. Então, eu achei maravilhosa. Então, ela tem muitos, os poemas dela são maravilhosos, e não é porque é minha mãe, isso que eu estou falando aqui, não estou falando da mãe, estou falando da escritora. Da escritora, né? Da curadora, da cuidadora da obra, né? Você está falando desse local, né? É esse lugar de fala que você está exercendo agora. Então, por exemplo, os Estados Unidos agora, né? Eu ia agora em julho, mas por causa da pandemia, né? Acho que vai ficar para o ano que vem. Então, as mulheres na escrita nos Estados Unidos, minha mãe vai ser homenageada, e foi também na Alemanha, né, com a Andrea, né? E a esposa do Audálio Dantas também vai escrever um livro sobre a Carolina infantil, um livro infantil. Ela vai continuar o que o Audálio fazia, porque o Audálio, antes de falecer, né, o Audálio falou, olha, eu preciso escrever uma obra de Carolina. Eu falei, não, você tem que escrever. Era a pessoa certa para escrever, né? Mas ele faleceu, então a esposa dele vai continuar com esse Audálio Dantas. Com essa missão. Olha aí, estamos mostrando, Veronice, uma foto que tem vocês, né? Os filhos e o Audálio Dantas. Sim, Então, ela vai continuar a obra dele, vai escrever essa literatura infantil sobre a Carolina, né? Também tem o filme dela aí, longa-metragem, que vai sair agora aí, com o Jefferson D, que vai dirigir, né? Uhum. E até eu falei com a Clélia Bessa se eu podia falar, ela disse que podia, né? E eu estou aqui rezando, né? Torcendo para entrar a Zezé Mota também, para estrelar o filme, porque eu amo essa mulher, né? Zezé Mota estará na nossa FLUP, reverenciando Carolina. Eu sei, uma ótima oportunidade. Ela tem que participar desse filme. Eu quero pedir ao Jefferson D, aqui em rede nacional, e coloque a Zezé Mota no filme, e sendo ou mãe da Carolina, ou a Carolina mais velha, mas a Zezé Mota tem que entrar no filme de Carolina Maria de Jesus. Né? Olha, gente, a gente está colecionando aqui furos de reportagem, a biografia, a convocação da Zezé Mota para o filme do Jefferson D. Essa leitura da inauguração de um estilo literário que a Conceição chamou está realmente comovente, muito forte, uma verdadeira aula essa mesa. Eu quero passar para mais um trecho, e talvez o trecho final. Eu estou tentando aqui, estou chorando aqui com os nossos coordenadores para ver se a gente consegue esticar, mas eu não poderia deixar de finalizar essa mesa sem tratar com vocês da atualidade de Quarto de Despejo, né? Quarto de Despejo, que foi a inspiração não para essa FLUP, mas também para a FLUP Pensa, que é de formação de escritoras, orientado para mulheres negras do Brasil inteiro. As inscrições foram feitas por meio de cartas que essas mulheres escreveram para Carolina Maria de Jesus. E ao final, a Dani já anunciou, mas eu repito, será publicado um livro, né? No início do ano que vem, um pouco de uma atualização. O que seria o Quarto de Despejo? É essa provocação que está sendo apresentada para as alunas, né? Para
para as selecionadas, para as oficinas, para a formação. E eu queria, primeiro, começando pela Conceição, se você vê tristemente o reencontro do quarto de despejo, do Brasil do quarto de despejo da Carolina, com o Brasil 2020 da pandemia. Me impressiona muito pegar o livro e ela falar: o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização de nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Ela fala da falta de água, né? Acordei e fui buscar água. Então, essa escassez da água, do saneamento básico, que nesse momento de pandemia, em que a gente... as recomendações oficiais são de reforçar os hábitos de higiene, contrasta com condições de vida que Conceição até chamou bem a atenção, contra a qual Carolina se batia. E o livro tem essa denúncia muito claramente. O que você vê de Quarto de Despejo, escrito entre os anos de 1955 e 1960, e o Brasil de 2020, Conceição Evaristo? Olha, eu acho que nesse Brasil de 2020, vários quartos de despejos poderiam ser reescritos. Até outro dia mesmo, vendo essas imagens da pandemia, eu vi a imagem de uma localidade que agora eu não sei se foi em Caxias, se foi em Nova Iguaçu, não sei. Mas eu vi barracos, né? Barracos que lembram a favela do Canindé, que lembram os barracos lá da favela do Pinduraçaia. Então, essa pobreza, né? Essa pobreza não, esse empobrecimento, né? Esse empobrecimento de determinadas regiões no Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro, é uma foto atual do livro do quarto de despejo. E a pandemia deixou isso muito explícito, né? Se a gente fingia, ou se a gente não acreditava que a pobreza ainda é muito marcante em determinados bairros de nossa cidade, e não tão longe do centro do Rio de Janeiro, nos morros aos arredores também se encontram esse quarto de despejo. Então, esse quarto de despejo, ele se repete, né? Ele está aí diante dos nossos olhos nessa situação de pandemia, né? O que Carolina vivia, justamente, saneamento básico, alimento, respeito, desemprego, população largada a ermo. A pandemia revela isso com muita crueldade, né? Eu acho que a pandemia, ela suspende o tapete, né? Ela tira a sujeira que a gente o tempo todo tem. As grandes cidades procuram empurrar para baixo do tapete. O quarto de despejo está aí, né? Vera Eunice, o que você diria? Eu sei que você já começou dizendo que não leu, não consegue ler, né, pelo sofrimento que te ativa, mas você tem muitas memórias, né, dessa situação de aguda vulnerabilidade social, que me parece que o Brasil está, como disse a Conceição, suspendendo o tapete, revelando, né, nesse momento de pandemia. Qual é a sua avaliação? Olha, a minha avaliação por exemplo, eu sou a favor do isolamento, né? Eu acho que tem que haver isolamento. Mas como vai haver isolamento se as geladeiras estão todas vazias? Se o pessoal está tudo sem comida? Se tem essas filas enormes em banco e o dinheiro não sai? Então, é complicado para o favelado se isolar. É difícil para ele. Então, entre morrer da pandemia
e morrer de fome, o que ele vai escolher? Ele não tem escolha. Infelizmente, o pobre não tem escolha. O favelado não tem escolha. É o meu ver. O quarto de despejo está aí, né? Como bem disse a Conceição. Deixa eu ver, gente, quanto tempo a gente tem. A gente tem mais 10 minutos. Eu vou passar um pouquinho, mais algumas perguntas para vocês naquele ritmo, né? Bom, temos aqui sobre Vera Eunice, sobre a sua carreira como professora. Como é esse seu exercício de magistério? Como é que foi essa escolha? Se você puder falar rapidamente, a gente tem uma pergunta sobre isso, da Larissa Mello. Qual é a sua área de educação? Como é que você exerce? Bom, minha área de educação é língua portuguesa, né? Inglês também, mas sou mais ligada em língua portuguesa. E, logicamente, a influência da minha mãe mesmo, porque eu sempre falo que ela foi minha primeira aluna, né? Eu também trabalho com educação infantil, por isso posso afirmar que, cada vez que eu vejo mais os problemas na educação infantil, eu posso afirmar que eu tive uma mãe, porque a gente passava muita fome mesmo, mas eu tinha minha mãe ali do meu lado. Hoje as crianças não têm as mães. Então, tá aí criados com vó, estão aí, chegam na escola com fome, sem banho, sem nada. E eu procuro muito trabalhar em favelas, eu adoro trabalhar em periferias, né? Realmente favelas, né? Porque aí eu gosto de fazer um trabalho assim, porque eu sei exatamente o que essas crianças passam. Por quê? Eu passei por isso. Então, para mim, fica muito mais fácil eu poder fazer alguma coisa por eles. Tem uma pergunta aqui, ainda, Vera Eunice, depois eu já vou pedir para você fazer as considerações finais, e depois eu peço as considerações finais da Conceição, mas o André Machado está perguntando sobre a homenagem que a Colorado do Brás, que fica a escola do Canindé, fará no Carnaval. No Carnaval 2021, a Carolina Maria de Jesus. E eu queria lembrar que ela também já foi homenageada pela Renascer de Jacarepaguá no Carnaval aqui do Rio de Janeiro, mas pela sua euforia, então, Adorei. que a gente vai terminar nesse clima. Tem uma pergunta também sobre, você citou avós, e tem uma pergunta aqui sobre a sua relação com as avós. Você tem essa memória de presença, de referência das avós? Responde essa, a da escola de samba e a sua despedida, para eu voltar para a Conceição, Vera Eunice. As avós, por quê? Porque eu faço esse trabalho com as crianças da favela, né? Das favelas, e nessa pandemia aí eu estou arrumando cesta, estou fazendo um trabalho com esse pessoal aí, e você vê que as avós estão indo buscar cestas, as avós estão aqui cuidando, por quê? As mães pegaram o dinheiro, gastaram em outras coisas, deixaram com as avós. Então, eu acho que as mães estão tendo tanta responsabilidade como tinha a Carolina. A minha mãe jamais ela ia gastar um dinheiro para não dar comida para os filhos. Quanto a Colorado do Brás, bom, eu estou muito feliz com a Colorado do Brás. Porque a minha mãe sempre é homenageada em escolas de samba, né? Como ela também é no bloco no Ilu Balmin, né? Ela também é do Ilu. Ela também foi homenageada, né? Aí no centro de São Paulo. Mas a Colorado do Brás, ela vem com uma inovação. Ela vem todinha Carolina. Então, eu estou aqui pensando se eu vou no chão, se eu vou no carro alegórico. Eu vou, e vou levar muita gente comigo. O pessoal que curte Carolina, está todo mundo convidado. Vamos todo mundo para Colorado do Brás. Se convidar a Conceição, ela vai. Conceição vai, porque a Conceição já foi convidada, né, Conceição? Já foi convidada. Vai Zezé Mota, vai o Netinho, né? Vai um monte de gente aí. Vamos
Vamos fechar essa coluna. Adorei esse André. E você acha que tem um significado, esse reconhecimento por parte da cultura popular, do carnaval, no território, porque é uma escola do Canindé? Então, isso também me tocou. Por quê? Eu praticamente vivia ali no Brás, né? Eu nasci no Canindé, e minha mãe catava papel na Tiradentes, e aí no Brás, ali no Mercadão, né? Ali que ela catava as coisas, ganhava. Então, eu achei assim que foi a homenagem certa. Uma escola que onde minha mãe viveu, onde nós vivemos, o Brás. Então, eu fiquei feliz demais. Né? Agradeço o André por ter lembrado, ele estava com medo de mim, né? Não sei por quê, mas... Eu acho que eu sei. Então, e agora eu vou fazer minhas considerações finais, né? Por Olha, favor, Berenice. agradeço muito a oportunidade, é uma vivência nova para mim, né? Nunca pensei de um dia fazer uma palestra assim, digital. Agradeço as pessoas, né, que estão prestigiando, né? E agradeço, assim, o carinho que o pessoal tem pela Carolina, principalmente a comunidade negra, né? E eu fiquei muito feliz que ela foi considerada a escritora negra mais importante do século XX. Então, eu achei uma homenagem muito, muito especial para ela. E agradeço mesmo também as meninas aí que fazem peças teatrais, que me ajudam a propagar a imagem da Carolina. É isso que eu quero. Meu interesse hoje é colocar a Carolina na literatura. E eu acho que vou conseguir, espero. Com certeza. Obrigada. Muito obrigada. Nós te agradecemos muitíssimo, Vera Eunice. Conceição, eu vou pedir suas considerações finais. Tinham algumas perguntas aqui relacionadas a o significado, né, na obra da Carolina, a relação com outras mulheres de favela. E o próprio significado para mulheres negras escritoras. Se você pudesse incluir alguma reflexão em relação a isso nas suas considerações finais, eu acho que nossa audiência vai ficar bem feliz. Essa pergunta da Naima sobre sororidade, né, a relação com as outras mulheres negras na favela, e tem uma pergunta da Cris Sabino sobre o padrão imposto de afetividade ancorado naquela família tradicional, né, chamada família tradicional, se impede a percepção de formas de afetividade que passam por outros cuidados, como você se referiu na fala inicial. E suas considerações finais. Tá, eu vou começar pela última. Essa visão da família tradicional, e essa família tradicional, o paradigma costuma ser, ou na maioria das vezes, é um paradigma de uma família branca, é lógico, branca, de classe média, coisa e tal, é lógico que impede a percepção de outras vivências, de outras formas de cuidados, né? de outras experiências mesmo vivenciais de afeto. É lógico que impede daí o imaginário que a família negra é desgarrada, porque tem seu pai e a mãe, e a gente sabe muito bem que numa família negra pode ser o pai, a mãe, a avó, a tia. Eu ontem estava falando muito também das mulheres que dentro da família exercem esse cuidado de maternagem com os sobrinhos, com os netos, com os primos. Então, essa família tradicional, ela fecha, né, essa possibilidade de visualização de outras formas de maternagens, de cuidado, de experiências negras. A outra pergunta que estava embutida... tá. Das mulheres, da relação com as outras mulheres de favela, de sororidade. Isso, a cumplicidade de Carolina com outras mulheres. É interessante que, principalmente em Quarto de Despejo, a gente vê muito Carolina Maria de Jesus falando dos vizinhos,
quando você faz essa primeira leitura, e há um episódio também muito triste, né? Quando Carolina Maria de Jesus sai da favela, ela é apedrejada, né? O caminhão de mudança de Carolina é apedrejado. Mas é interessante também observar que quando as pessoas precisavam de socorro, iam atrás de Carolina, né? Carolina que chamava a polícia, Carolina que percebia se alguém estava doente ou não. Então, mesmo ela tendo uma certa dificuldade de relação, mas ela sabia do momento exato que ela tinha que estar presente. Então, eu sempre acho a implicância da Carolina não são com os sujeitos em si, a implicância dela é com a condição. Quer ver? Uma das coisas que Carolina falava muito era sobre as mulheres que trabalhavam para sustentar os homens. Ela dizia: eu prefiro ser sozinha do que ter que ficar cuidando de vagabundo dentro de casa. Então, você percebe, essa fala de Carolina, ou essa conduta de Carolina, era uma conduta que ela se colocava, né, com um discurso teórico ou não sobre o feminismo, mas ela nem fazia esse discurso, mas na prática e a visão de vida dela, mesmo ela brigando com as mulheres, ela tinha uma cumplicidade na medida que ela reconhecia o sofrimento dessas mulheres e condenava a passividade dessas mulheres. E eu queria terminar a minha fala com uma fala que eu sei que tem incomodado, mas eu tenho falado muito, né? É impossível ler Carolina pensando que Carolina está falando só numa fome física. A fome de Carolina é uma fome metafórica, que é a fome do próprio sentido da vida. A Carolina traz isso, a Carolina, você, principalmente o Diário de Bitita, nós vamos ver como que Carolina é uma pessoa sem lugar, como Carolina vaga por esse mundo, né? E essa errância de Carolina é uma errância de procura mesmo de sentido de vida. E o que eu tenho dito é o seguinte: por que as pessoas leem, por exemplo, determinados livros de determinadas escritoras, né? E aí eu vou falar sobre uma escritora ícone também da literatura brasileira, né? Por que é fácil, né? Por que se percebe na literatura de Clarice Lispector uma indagação sobre a vida, uma indagação sobre o sentido da vida, e em Carolina as pessoas não percebem isso. Pensam que Carolina, ou fazem uma leitura rasa de Carolina, como se Carolina estivesse falando só de uma fome física. E, para mim, Carolina, ela indaga também o sentido da vida, como qualquer pessoa que busca na arte, que aprofunda na arte, ou que pensa estar na arte, esse sentido, ou pelo menos esse caminho para dar sentido à vida. E Carolina fazia isso pela escrita. Eu quero agradecer muitíssimo. Acho que Vera Eunice concorda que não tinha jeito melhor de a gente encerrar essa mesa. Claro. Essa mesa inaugural da nossa FLUP 2020, uma revolução chamada Carolina. Eu agradeço muitíssimo a participação, o brilho de Conceição Evaristo, de Vera Eunice de Jesus. A FLIP está aberta, né? E eu vou chamar de volta a Dani. Agradeço muito a quem nos assistiu. Espero que vocês estejam aquecidos, contemplados com essa avalanche de conhecimento, de informação, de intimidade e de emoção. Muito obrigada por nos acompanharem, por nos assistirem nessa noite de gala, de abertura, e aí eu posso usar mesmo, Dani, o que prometia ser uma noite de gala.
Foi uma noite de gala e devolvo a palavra para você, sempre agradecida à FLUP por essa oportunidade de encontros tão potentes, tão inspiradores, tão profundos. Boa noite a todos. Dani. Gente, que mesa foi essa, né? Eu estava acompanhando aqui meu WhatsApp, muitas mensagens, muita gente E não só emocionada, Dani, gente. comovida Está sendo exatamente. áudio. Acho que a palavra é essa, né? Da emoção, a comoção que nos causou. Mas o tempo, né, nesse momento, não vai ser tão nosso amigo, a gente tem que terminar, infelizmente. Fiquei aqui com o papel do guarda-mal, né, de fazer esse encerramento, mas eu sei que foi memorável, enfim, vai ficar para a história esse encontro que abriu em grandíssimo estilo a nossa FLUP digital. Bom, nós recebemos 210 inscrições de mulheres negras interessadas em participar desse processo de reescrita do quarto de despejo. E dentre essas 210 mulheres e 210 cartas que eram a condição, né, que era a condição para elas se inscreverem, nós escolhemos uma para fechar esse nosso encontro. Essa carta é a da Clara Anastácia. Ela é atriz, é cantora, compositora, e nós vamos assistir a leitura da carta que a Clara escreveu. Eu não acredito em coincidências, e quando o Júlio me falou que hoje é um dia consagrado à Anastácia, que é a mulher negra que foi escravizada e consagrada santa pelos populares, eu acho que a gente está fechando muito bem esse momento de hoje, trazendo a nossa Anastácia. Então, com vocês agora, Clara Anastácia, com a leitura da sua carta. Muito obrigada a todos. Carolina, os cantos da minha casa parecem maiores. O espaço entre eu e as coisas tem sido cada vez mais estreito. Enquanto fico em casa, percebo que faço parte desse micro-organismo. Crio minha própria comunidade. Eu, a cadeira, as roupas e seus desejos de serem vestidas, as taças de vinho, a escova de dente, a cama gigante vazia, os corredores silenciosos, meu duplo no espelho, que me desafia constantemente, os pratos de louça que eram da minha avó. Nunca tinha usado a louça da minha avó. Tenho cavado lembranças. Tenho lembrado tanto das mulheres que me olhavam. Tenho sentido tanta falta de Maria, minha mãe, Maria, minha mentora. Os mortos se aproximam não como fantasmas, mas como amigos próximos. Não estou totalmente só. Torno a olhar para o espelho e atravesso ele. Olho de dentro e vejo as imagens distorcidas. Minha casa parece um útero, cheia de água. Me observo andando de um lado para o outro, como um feto que se remexe, crescendo, amadurecendo. Vez em quando olho para fora da janela e a rua está vazia, triste. Logo a rua que gosta de gente. Quando as portas puderem ser abertas, espero que seja um dia de sol. Eu caminho pela casa, observo meus iguais, comungo com eles, componho a mesa, enceno ver um telejornal, danço uma coisa qualquer. Embora Caetano Veloso esteja vivo, escuto Transa como uma obra póstuma. Terrível. Ficar e ser casa faz com que o mundo vá morrendo aos poucos. Construímos monumentos que durarão mais que a gente, porque sabemos que não somos eternos, mas queremos ser como os deuses. Queremos ser lembrados. Depois de mortos e enterrados, queremos ser lembrados. Quando as portas poderão ser abertas, o ar vai passar por todos os cantos e não vai parecer que acordamos de um sonho, porque isso seria nosso fim. Quando as portas estiverem abertas, o mar vai ter tomado tudo. Seremos água, pura água, aceitando o fluxo das coisas. Você não vai ter morrido. Eu não vou ter morrido. Mas não será um orgulho estar vivo. Com saudades, Anastácia.